Vamos iniciar a nossa oração. Levemos nossa fronte e invoquemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora para que tu tomes posse do nosso coração, para que tu faças a tua moradia dentro de nós, para que nós estejamos com a tua presença contínua junto de nós. Nós te pedimos ao Espírito Santo de Deus, Espírito de luz, de sabedoria, de inteligência, Espírito de verdade. Nós te pedimos a tua força, a tua luz, o teu poder, para que nós saibamos o caminho por onde devemos trilhar, para que nós sejamos instruídos na tua luz e na tua verdade, e para que nós possamos ser mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Os que creiam digam amém. Amém. Vamos invocar a presença do Senhor Jesus agora, dizendo todos: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos unidos aqui agora em teu nome. E tu prometeste que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas no teu nome, tu estarias no meio dela. Vem cumprir, Senhor, a tua promessa e vem estar junto de nós. Nós te pedimos no teu santo nome. Aproveitemos a presença do Senhor Jesus agora para confessar a Ele os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas, para confessar a Ele todas as nossas transgressões, todas as ofensas que fizemos ao Senhor Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo. Aproveitemos para confessar todas as nossas faltas. E confessadas as nossas faltas, vamos pedir perdão ao Senhor Jesus pelo que fizemos. Dizemos todos: Senhor Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões. E te pedimos, Senhor Jesus, perdoa-nos e nos conduz à tua vontade e à vitória, porque contigo somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Todos que creem digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos começar a nossa meditação hoje por um pedaço da Bíblia que é muito importante que a gente medite sobre ele. Veja bem aqui, Moisés estava dirigindo o povo de Deus no deserto. A história nos diz que os judeus foram para o Egito, os filhos de Jacó. Na época que eles chegaram no Egito foram 64 pessoas, e essas pessoas se multiplicaram a tal ponto, que chegaram mais ou menos a 3 bilhões de pessoas. E o povo do Egito ficou temeroso, porque o povo crescia muito, e ele dizia: daqui a um pouco esse povo vai ser mais que nós, e nós temos então de escravizá-los. Então escravizaram o povo judeu, a ponto até de matar os que nasciam. Mataram os que nasciam para que o povo judeu não se multiplicasse no Egito. Mas Deus resolveu tirar esse povo da escravidão e constituiu Moisés como chefe deles para tirá-los do Egito. Nós conhecemos a história das 12 pragas do Egito, em que Deus, as 10 pragas aliás, para tirar o povo do Egito, ele enviou ao faraó e ao povo egípcio 10 pragas para que o faraó e o povo egípcio deixasse sair o povo de Deus. E o povo de Deus saiu do deserto com aquela mania de escravo, com aquela tendência de escravo, sem saber o que era a liberdade. Vocês imaginem, por exemplo, um passarinho que fica na gaiola há muito tempo. Quando ele sai da gaiola, ele sai desnorteado. Ele não sai voando já para a liberdade. Ele sai até sem saber para onde ir, o que fazer, porque foi acostumado a ficar preso na gaiola, a ficar escravo. E aquele povo andou no deserto assim, meio sem rumo, meio sem destino. E há um fato aqui muito interessante. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Não se sabe bem ao certo quem é esse Obabe, mas era um homem afeito ao deserto. Olha o que está escrito aqui. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vos-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Então Moisés convida esse Obabe para ir com eles. E diz assim: vem conosco,
que aquilo que tocar para nós, nós também daremos para você de presente. Aí Obabe disse assim: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Mas Moisés voltou a dizer a Obabe, preste bem atenção agora, onde é que está o problema. Ora, não nos deixes, Obabe, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós fizer. Moisés, então, nesse momento, nesta hora, nesse instante, Moisés mostra uma tremenda falta de fé. Porque se Deus mandou que ele saísse do Egito, se Deus até aquele momento estava com ele, se Deus até aquele momento estava dirigindo Moisés diretamente, estava mostrando para Moisés todos os caminhos que ele devia andar, Moisés de repente vê Obabe e diz: Obabe, você vai nos servir de guia, você vai nos guiar, você vai nos fazer, nos dirigir. Esse é um grave problema da nossa vida, que na maioria das vezes, quando nós enfrentamos qualquer problema, em vez de nós buscarmos a orientação de Deus, a guia de Deus, em vez de nós colocarmos Deus na nossa frente, em vez de nós buscarmos Deus no nosso caminho, nós procuramos A, B, C, D, E, F, G, H e pedimos que eles não sejam guias. O povo tem a tendência de deixar de seguir a Deus para seguir a guias, para seguir a terceiras pessoas, para seguir pessoas iguais a eles, e consegue colocar nessas pessoas a sua fé, ao invés de colocar a fé em Deus. E isso é uma forma que o demônio usa frequentemente, para nos desviar de Deus, para nos desviar da guia que deve ser Deus na nossa vida. Vamos dar um exemplo. Quantos de nós já ouvimos dizer que se nós tivermos um pensamento positivo, nós vamos vencer? É claro que o pensamento positivo é necessário que a gente tenha, mas não podemos pensar no pensamento positivo sem a presença de Deus na nossa vida. Mas existem os positivistas, aqueles que dizem: não, basta o pensamento positivo, nós somos fortes por nós mesmos, nós somos inteligentes por nós mesmos, e no momento que nós fixamos o nosso pensamento em alguma coisa, nós vamos vencer. Isso nos desvia de Deus, isso nos desvia de Jesus. Vamos dar um outro exemplo. Quando a Igreja Católica prega que nós devemos buscar Santa Luzia para curar os nossos olhos, quando ela nos ensina que devemos procurar Santo Expedito para resolver os nossos problemas, no momento que ela nos ensina que procuramos Santa Rita de Cássia para resolver os nossos problemas difíceis, no momento que a Igreja Católica põe diante de nós deuses, deusinhos, ídolos, santos, para que esses santos nos guiem, ela nos afasta de Cristo, ela nos distancia de Cristo. E quando nos distancia de Cristo, essa idolatria que se coloca na nossa frente, isso nos afasta de Deus, e Deus nos pune, mas nos pune de tal maneira, que nós perdemos o rumo da nossa vida. Então nada, mas nada, nem pensamento positivo, nem santo e santa, nem guias, como nos ensina a macumba, que nós devemos ter guias para nos guiar, que cada um de nós temos um guia para nos guiar. Nada disso funciona, porque o nosso guia, a nossa luz, a nossa direção, quem nos leva, quem nos guia, quem nos mostra o caminho, é Jesus e mais ninguém. Nós temos de ter esta consciência, porque enquanto nós não tivermos essa consciência, nós vamos errar constantemente. Vamos dar um exemplo aqui de erro que esse mesmo povo de Deus no deserto cometeu. Moisés, que estava dirigindo o povo de Deus, sobe ao monte, a mando de Deus, para lá receber as tábuas da lei, para lá receber os mandamentos. Ele demorou 40 dias lá, e o povo embaixo, quando sentiu a ausência de Moisés, quando sentiu que Moisés não estava mais com eles, porque estava lá no monte 40 dias, e sem saber o que acontecera a Moisés, o que esse povo fez? Esse povo resolveu arrumar para eles um outro guia.
uma outra fonte de direção. E como eles estavam acostumados no Egito, na escravidão do Egito, a primeira coisa que veio na cabeça deles foi o boi ápis. O que é o boi ápis? O boi ápis é um bezerro que o povo egípcio, já há 2.700 anos antes dessa história, eles adoravam. Eles tinham como a sua divindade maior, eles tinham como o seu rei maior, o boi ápis. Então o que aconteceu com o povo de Deus? Eles voltaram à escravidão e lembraram-se que no Egito tinha o boi ápis, que era o dirigente do povo, a divindade maior do povo egípcio, e construíram o bezerro de ouro. Toda a história que nós conhecemos. Quando Moisés desce, que vê aquele bezerro de ouro, Moisés destrói aquilo e, veja coisa interessante, Moisés manda matar os idólatras. Todos aqueles que construíram o bezerro de ouro, todos aqueles que ajoelharam diante do bezerro de ouro, Moisés manda matar. Por que será que Deus sempre manda matar os idólatras no Antigo Testamento? No Novo Testamento ele não manda matar, sabe por quê? Porque o idólatra já está morto. O idólatra é um morto vivo. O idólatra é um morto que está andando, perambulando, igual múmia, igual zumbi. Porque aquele que coloca na sua frente qualquer ídolo, qualquer entidade, qualquer guia, e esse está morto perante de Deus. Então Deus hoje não manda matar porque Deus já o considera morto. Mas naquele tempo mandava matar para não contaminar o restante do povo. E Moisés manda matar todos aqueles que construíram o bezerro de ouro e todos aqueles que se ajoelharam perante o bezerro de ouro. E não, num dia só foram mortos 3.000 homens no deserto. Deus se aborrece daquilo. Deus se aborrece daquilo. E Deus diz a Moisés assim: Moisés, levanta o teu povo e vai à frente, porque eu enviarei um anjo diante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, lançarei fora todos os seus inimigos. Mas quem vai te dirigir é um anjo que eu vou te mandar. Olha a atitude de Moisés aqui, no livro de Êxodo, no capítulo 33, no versículo 12. Moisés diz ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir esse povo, porém não me deste a saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Moisés disse: não queremos anjo nenhum, queremos a tua presença, queremos que o Senhor esteja conosco, queremos que Deus esteja conosco. Aí Deus responde assim: a minha presença, Moisés, irá contigo e eu te darei descanso. Quando a gente para aqui, a gente acha que está completo. Se ele disse que não ia mais com o povo, mas ia mandar um anjo, e Moisés diz: não senhor, nós não queremos anjo nenhum, nós queremos a tua presença, e Deus reconsidera e diz: eu vou com vocês então. Olha o que Moisés disse aqui: se a tua presença não for comigo, nós não arredaremos pé daqui. Há momentos na nossa vida que o demônio põe na nossa cabeça que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco, que Deus nos deixou. Às vezes custa que sejam resolvidos os problemas que nós temos. Nós batemos, quebramos a nossa cabeça e ficamos à deriva, ficamos à mercê, e nós não acreditamos que Deus continua olhando por nós. Nós não entendemos porque Deus às vezes parece que se distancia da gente. A gente fica sem fé, a gente acaba perdendo a fé, porque a gente não acredita que Deus continua conosco. Mas Moisés disse: se o Senhor não for comigo, eu não arredarei pé daqui. E é interessante a gente observar na Escritura Sagrada os exemplos que nós temos de fé. Vamos dar um exemplo aqui interessante, que é do profeta Esdras. Esdras era um sacerdote
que estava com o povo judeu cativo na Babilônia. Porque o povo judeu, quando errava, o povo judeu, quando entrava na idolatria, Deus dava um castigo. Deus mandava algum povo subjugar o povo judeu. E os babilônios, através de Nabucodonosor, que era o rei dos babilônios, veio lá e subjugou o povo judeu e levou o povo judeu cativo para a Babilônia. E entre este povo cativo estava Neemias, que era mordomo do rei, e estava Esdras, que era um sacerdote judeu. E o rei Ciro chamou o Esdras e mandou que ele pegasse todas as riquezas dos judeus que eles tinham pego e levasse de volta para Jerusalém. E Esdras convocou o povo que queria ir com ele. Esdras convocou todo aquele povo que queria ir com ele. E 50 mil judeus resolveram voltar com Esdras. Olha aqui. Aí Esdras, com aquela riqueza toda que Nabucodonosor tinha tirado do povo judeu, eu fiz um cálculo da riqueza aqui, só para vocês terem uma ideia. Toda a riqueza que é descrita na Bíblia, toda a riqueza que Nabucodonosor tomou do povo judeu e que Ciro devolveu, toda a riqueza, eu fiz as contas aqui em dólar, escrevi aqui na minha Bíblia. Sabe quanto é que dá? Dá 250 milhões de dólares que o rei da Babilônia entrega de novo para Esdras levar de volta para a Judéia. Aí os anciãos dizem para Esdras: Esdras, por que você não chama o rei de novo, o rei que te deu todas as riquezas, o rei que deu liberdade para nós, e pede para ele mandar conosco o exército babilônio para nós chegarmos até lá? Afinal, são 600 quilômetros que nós vamos ter de andar a pé com toda essa riqueza, e nesse caminho está cheio de ladrões, está cheio de assaltantes, está cheio de gente que vai nos tomar essa riqueza. E Esdras disse: eu vou pedir para o rei. Mas num determinado momento, está escrito aqui em Esdras, no capítulo 8, no versículo 21, Esdras disse assim: não, eu vou apregoar um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que é nosso. Olha o que ele diz aqui: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos nós, os que buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que abandonaram. Então Esdras jejuou e pediu isso a nosso Deus, e ele nos atendeu. Então vejam bem, Esdras na mão, 250 milhões de dólares, cerca de 500 milhões de reais, para atravessar um deserto cheio de assaltantes, cheio de bandidos. Ele diz: não vou pedir nada ao rei, tenho vergonha de dizer para ele que eu, que acredito num Deus superior, que eu que acredito num Deus todo-poderoso, precise de soldado, precise de exército, precise de alguém que me leve em segurança à minha terra. O meu Deus, a mão do meu Deus é que vai me conduzir. Essa é a atitude que nós devemos ter na nossa vida. Haja o que houver, custe o que custar, estejamos nós na pior das situações, aconteça o que acontecer, é a mão do nosso Deus que vai nos dirigir, que vai nos levar. Não existe guia, não existe santo, não existe pensamento positivo, não existe nada que possa nos desviar da força de Deus e da proteção de Deus na nossa vida. Essa é a atitude que nós devemos ter. Isso é que nós devemos fazer, como Esdras fez. Eu vou atravessar o deserto com 250 milhões de reais, de dólares na minha mão, e ninguém vai botar a mão nisso, porque a mão de Deus está comigo. Quando a gente medita tudo isso no Antigo Testamento, aí se pergunta:
Mas e no Novo Testamento? Onde é que está a garantia de que nós devemos estar crentes na mão de Deus? Olha o que está escrito aqui em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20. Quando Jesus vai saindo para subir aos céus, ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Foi a última palavra que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como eu dizia, o demônio coloca na nossa frente uma porção de coisinhas para nos desviar de Deus, para nos desviar de Cristo. E uma dessas coisas que o demônio coloca na nossa vida para nos desviar de Cristo é a presença do Papa, que se diz representante de Cristo aqui na terra. Ora, se Cristo precisa de um representante aqui na terra, esta palavra dele aqui é mentira. Se ele disse: eis que estou convosco, eu, diz Cristo, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, para que é que ele precisa de representante aqui na terra? Se ele está conosco realmente, se a presença dele está conosco, como ele é Deus, está em toda parte, está em todo lugar, então por que é que eu vou acreditar que Cristo não está aqui e precisa haver um representante dele aqui na terra? Isso é que nós temos de raciocinar. E o povo católico não consegue raciocinar porque nunca chegou a estudar esse fenômeno da presença de Cristo aqui na terra. E tanto é verdade que o católico tem dois Cristos. Tem um Cristo real, que eles dizem que estão dentro do sacrário, estão naquela hóstia que eles transformam no corpo de Cristo. E outro Cristo fantasma, que está por aí, que está no ar, que está não sei onde. E Cristo é um só. Eles desfiguram Cristo para distanciá-los de nós. Ou seja, se eu acredito que Cristo é um mero fantasma que está por aí, e o real só está trancado lá no sacrário da igreja, então eu estou distante de Cristo, porque eu não acredito que ele esteja aqui dentro de mim, que ele esteja aqui conosco. Agora, em pouco nós invocamos Cristo aqui no nosso lugar, e ele prometeu que ele estaria no meio de nós, e a promessa dele é válida, ele é fiel, ele não mente. Então Cristo está aqui em realidade de corpo, alma, sangue e divindade, ele está aqui conosco. E a Igreja Católica, para afastar Cristo de nós, diz que ele só está no sacrário, trancadinho lá no sacrário. São coisas, são teorias, são balelas que nos ensinam para nos afastar de Jesus. Aí nós vamos na igreja, antes de nós conseguirmos chegar no sacrário, nós vamos passar por 50 altares, cada um com 10 ídolos, para a gente poder se inclinar diante de cada ídolo e se afastar da presença verdadeira de Cristo. Este é o que está presente, esse é o que é real, que está presente na nossa vida. Aí nós vamos em Paulo, na epístola aos Colossenses. Olha o que está escrito aqui: tudo foi criado por meio dele, Cristo, e para ele, Cristo. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse a plenitude de todas as coisas. Cristo não é alguma coisa, Cristo não é um pedaço de alguma coisa, Cristo é a plenitude de todas as coisas. Cristo é o total de todas as coisas. Aí o que faz o Papa? O Papa declara na epístola Fumus Ecclesiae, ele declara que ele é o cabeça da igreja, ele é a pedra fundamental da igreja, e ele declara que ele é o representante de Cristo na terra. 3 heresias, 3 violências contra a lei de Deus
A primeira, ele se diz cabeça da igreja, e Paulo diz aqui na Escritura Sagrada que o cabeça da igreja é Cristo. Depois o Papa diz que ele é a pedra, a rocha sobre a qual está construída a igreja. E está escrito aqui em Pedro que a rocha é Jesus, que a pedra é Jesus. Depois ele diz que ele é representante de Cristo aqui na terra. E Cristo diz: eis que estou convosco pessoalmente, presente diante de vós, até a consumação dos séculos. Por isto é que nós estamos vivendo uma terra toda cheia de problemas, uma terra toda cheia de desgraça, de doença, de enfermidade, de dor, uma terra de pobreza, de miséria, uma terra de guerra, uma terra de violência, uma terra de amargura. Estamos vivendo por quê? Porque nós nos afastamos dos princípios de Deus. Deus colocou Jesus como cabeça da igreja. Aí o Papa diz: não, eu que sou cabeça, ele não é. A Bíblia diz que Cristo é a rocha sobre a qual está construída a igreja. O Papa diz: não, a rocha sou eu. Aí Cristo diz: eu estou convosco. Cada um de vocês pode sentir a minha presença todos os dias até a consumação dos séculos. Aí o Papa diz: Cristo não está aqui não. Eu sou o representante dele aqui na terra. Então vocês vejam quanta heresia que a Igreja Católica prega para o povo, e o povo acredita, porque o povo não lê a Escritura, o povo não estuda a Escritura, o povo não vê a Escritura, e o povo se afasta de Deus, porque não conhece a Escritura Sagrada. E aí nós vamos em Oséias. O que Oséias diz? O meu povo sofre, porque lhe falta o conhecimento da Escritura. Toda vez que eu me afasto da Escritura, toda vez que eu me afasto do conhecimento de Deus, eu passo a sofrer. Eu passo a sofrer. E eu sofro porque eu não conheço a Escritura. Eu sofro porque eu não venho buscar na Escritura a força da minha vida. Eu sofro porque eu não busco aqui a força de viver. É importante que nós conheçamos a Escritura Sagrada, para que a gente saiba qual é o poder que Deus botou na nossa vida, para que nós saibamos qual é o nosso direito, para que nós saibamos viver. E a receita é simples, mas tão simples, que é até difícil de acreditar. A Escritura Sagrada diz que todo aquele que reconhecer Jesus como Filho de Deus, a Escritura diz, vou repetir, que todo aquele que reconhecer Jesus como Filho de Deus, ele se torna também filho de Deus. É só reconhecer Jesus. Em vez de reconhecer o Papa como cabeça da igreja, reconhecemos Jesus como cabeça da igreja. Em vez de reconhecer o Papa como rocha sobre a qual se funda a igreja, reconhecemos Jesus como a rocha. Em vez de reconhecer o Papa como representante de Cristo, reconheçamos Jesus presente aqui na terra, ao nosso lado, junto conosco. No momento em que eu creio que Jesus é o Filho de Deus, está escrito na Escritura Sagrada que eu também me torno filho de Deus. E me parece que não existe nenhuma outra condição melhor do que essa. Me parece que não existe nenhuma outra chance maior do que essa, do que eu ser filho de Deus, filho do Pai Celeste, filho do Deus Todo-Poderoso, do Deus Senhor e Criador dos céus e da terra, do Deus que fez todas as coisas, do Deus, como diz a Escritura Sagrada, dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas. E a Escritura Sagrada nos ensina, através daquela narração do filho pródigo, nunca esqueçamos disso, que quando o filho mais velho, que tinha ficado com o pai, chega a casa e vê a festa que o pai está dando para o filho que voltou depois de jogar tudo fora, e diz: Senhor, meu pai, eu estou com o Senhor desde o começo, nunca te afastei de ti, e o Senhor nunca matou um cabrito para mim. Quantos de nós estamos passando uma vida dizendo assim: mas nunca Deus matou um cabrito para mim? E Deus está dizendo para mim, e está dizendo para vocês todos aqueles que estão me ouvindo agora, Deus está dizendo: meu filho, tudo que é meu, diz o Senhor, é teu. Tudo que é meu, diz o Senhor, é teu. Só nos falta tomar posse disso.
Interessante aqui na terra, o pai que caiu na besteira de falar para o filho, filho, tudo que é meu é teu, ele vai ficar sem nada no dia seguinte. No dia seguinte. Aqui na terra, o pai que caiu na besteira de dizer, filho, tudo que é meu é teu, no dia seguinte ele não tem mais nada, os filhos tomam tudo. E por que que nós não pegamos do pai tudo que ele tem, que é nosso, que ele diz que é nosso? Por que não pegar e ficar para nós e gozarmos das delícias do poder de Deus, da riqueza de Deus na nossa vida? Amém? Entenderam? Vamos então fazer a nossa oração de pedido ao nosso Pai, já que tudo que é dele é meu, entendeu? A verdade é essa. Vamos tomar posse disso. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que o Senhor é Filho de Deus. E quando declaramos isso, nós te aceitamos em nossa vida como nosso Senhor, como nosso Redentor, como nosso Remissor e como filhos de Deus. E agora, Senhor, nós tomamos posse também da nossa filiação e declaramos que também somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, tomamos posse da nossa herança, porque tu disseste que tudo que é teu é meu, Senhor. Eu tomo posse agora de tudo que é teu, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Digo amém. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Pega lá o óleo da unção, filha, por favor.